Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar das características do setor de serviço. Então são 4 características principais: a intangibilidade, a perecibilidade, a inseparabilidade e a heterogeneidade. Vamos falar de cada uma delas. A primeira é a intangibilidade. Os serviços são intangíveis. Ao contrário dos produtos físicos ou bem intangíveis, os serviços não podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de serem adquiridos. Isso aqui quem fala é o Clotter. Por isso, os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto os produtos são coisas que podem ser possuídas. Tem essa diferença. Enquanto que não existe, né? Enquanto os produtos são coisas que podem ser possuídas. O serviço, o cliente consome ele ao mesmo tempo que ele é produzido, diferente dos produtos. Gorroz complementa a definição da característica da intangibilidade do serviço, dizendo que normalmente o serviço é percebido de maneira subjetiva. A própria noção de qualidade, de forma geral, também se aplica a produtos nesse caso. Portanto, quando os serviços são descritos pelo cliente, expressões como experiência, confiança, comprometimento, respeito e segurança são utilizados. Perecibilidade. Então, Fitzsimons conferem aos serviços uma capacidade perecível com o tempo. Então, tem um tempo aí que é próprio dele. Você vai ver um show, vai ser lá 1 hora, você vai ver uma partida de futebol, que é um serviço, né? Você vai ver ali em 45 ou 90 minutos mais os acréscimos, já é um intervalo, então cerca de 2 horas. Como o serviço não pode ser estocado ou armazenado, consequentemente, se não for utilizado, será perdido, tá? Então, se você se atrasou para o show, não tem jeito, você vai perder aquele serviço que você já comprou o ingresso, ou pelo menos parte dele. Uma vez que o serviço é uma ação ou realização, e não um artigo tangível, que o cliente guarda ou consome, ele é perecível e não pode ser estocado. Essa é a grande diferença. Ninguém pode estocar serviço. Quando a demanda dos serviços é estável, a característica da perecibilidade não se configura como um problema. Porém, quando a demanda oscila, as empresas prestadoras de serviço enfrentam alguns problemas. Em decorrência disso, um dos maiores desafios gerenciais em atividade de serviços é administrar a utilização total da capacidade de atendimento, tendo em vista que a demanda dos clientes apresenta variações consideráveis, não permitindo a possibilidade de formar estoques para absorver tais funções. Isso é válido também para outros produtos. Então, imagina a épocas festivas, né? Então, sei lá, a pessoa trabalha de Papai Noel. Eu sou excelente Papai Noel, sou contratado para ser Papai Noel. Só que eu só vou trabalhar durante o Natal, porque não é um serviço que é estável o ano todo, só durante o Natal. E aí, o que é que eu vou fazer nos outros anos? Então, nos outros anos não, né? Nos outros meses. Então, tem essa questão, ok? Da própria flutuação, estabilidade da demanda por aquele serviço. Inseparabilidade. De modo geral, serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Falei isso ainda há pouco, então, ao mesmo tempo que o serviço é produzido, ele é consumido. Enquanto as mercadorias são produzidas, então vendidas e consumidas, os serviços, primeiramente, são vendidos e, a partir disso, produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Então, você não assiste um show e depois paga o ingresso. Você paga o ingresso primeiro e depois assiste um show. Comprar um produto como uma TV ao contrário, você primeiro paga, depois você recebe. Então, os serviços têm essa característica, tá bom? Aliás, você recebe instantaneamente, você paga no caso da TV. Só que no serviço não, você paga com uma certa antecedência e depois você vai receber o serviço. O cliente é o elemento que, de alguma forma, dispara a operação. Então, eu faço uma ordem de compra, né? Muitas vezes em termos de quando e como ele deve ser feito. Eu quero fazer uma pintura na minha casa. Eu entro em contato lá com o pintor
E aí eu digo, olha, vai ser assim, assim, assado, eu quero essa cor, vai ser tanta metragem, eu estimo que é essa, depois a pessoa vai fazer o seu orçamento, claro. Constitui uma entrada de sistema de operações que não é diretamente controlada pela gestão da empresa que presta ou disponibiliza os serviços. É muito parecida com o just in time. Tem isso no produto, a ordem de venda do cliente e depois o produto vai ser produzido, né? Esse tipo de, de processo produtivo. Só que em serviço, necessariamente, a maioria das coisas são just in time. Você não tem como fazer um serviço já pré-estabelecido, olha, está pronto aqui só para a pessoa vir comprar. Em serviços isso não existe. A inseparabilidade ou simultaneidade nada mais é do que a produção e o consumo fisicamente unidos, onde tanto o prestador de serviços quanto o cliente afetam o resultado. No entanto, salienta-se que, pelo fato da produção e consumo serem simultâneos, que é essa característica, muitas oportunidades para intervenção do controle de qualidade são perdidas. Acaba acontecendo esse problema aqui, tá? Porque ao mesmo tempo, então, às vezes está na correria ali, não tem muito como você controlar a qualidade. Então precisa terminar o serviço para você precisa melhorar nisso. E às vezes quando o serviço já acabou, você fez errado, né? Você é um pintor, você pintou de alguma forma errada, isso vai servir para outro serviço, mas para aquele particular não tem muito o que chorar pelo leite derramado, tá bom? É prejuízo para o cliente e também para a imagem do próprio prestador de serviço. A heterogeneidade. De acordo com Zetman, acho que é assim que se pronuncia, a heterogeneidade diz respeito ao potencial da alta variabilidade que os serviços apresentam em relação à sua performance. Pelo fato de dependerem de quem fornece, além de onde e quando são fornecidos, os serviços são altamente variáveis. Um serviço prestado ao cliente não é exatamente o mesmo serviço prestado ao próximo cliente. Então, de novo, vou insistir no pintor, né? Ele não vai pintar igualzinho uma casa e depois outra. Tem diferença, ele pode estar num dia ruim, num dia bom. Se você comprar um carro, é muito difícil ter uma diferença. Se for o mesmo modelo, mesma marca de um para outro. Mas no serviço, a regra é ser diferente. Pela presença de pessoas na prestação de serviço, principalmente no sistema operacional, sejam os colaboradores, sejam os clientes, torna-se difícil controlar a variabilidade. Tem muito errinho aqui, né? Torna-se difícil controlar a variabilidade tanto no processo quanto no resultado final do serviço. Então, é muito difícil controlar por conta que os clientes, eles influenciam. Né? Também, claro, o próprio prestador. Essa característica gera uma das maiores dificuldades da gestão de serviços, que é a manutenção de um nível de qualidade uniforme dos serviços produzidos e entregues ao cliente. Ok, a gente falou, aqui no canal tem uma playlist de gestão da qualidade. Quando a gente fala em gestão de qualidade, a gente fala que as normas de qualidade elas são aplicadas aos processos, não aos produtos. Ou seja, você tem uma norma que vai garantir que aquele processo ele é de qualidade, ou seja, ele não falha. Eu vou produzir 1 milhão de computadores e vai ser os processos, como eles são de qualidade, esses computadores vão ser iguais, né, dentro de uma empresa que tem, por exemplo, uma ISO 9000, que é a ISO de qualidade. Então, claro, por consequência, o cliente tem uma garantia de que o produto não vai ser ruim. Aliás, vai ser aquilo que vai ser o mesmo em qualquer local, né? Não é necessariamente ruim ou bom. Mas aí ele consegue fidelizar o cliente porque se eu, sei lá, vamos pensar aqui no McDonald's, ele tem um roteiro para fazer o sanduíche. Se eu comer um McDonald's aqui em Macapá e outro em São Paulo, outro lá nos Estados Unidos, teoricamente vai ser a mesma coisa. Não vai mudar o padrão do sanduíche. Claro que muda, né? Mas o padrão para você fazer um McDonald's é o mesmo. A receita passo a passo é o mesmo. Você conseguiu padronizar ali aquele produto. Só que em serviços isso é muito mais difícil. Muito mais difícil você padronizar, porque a gente está falando um sanduíche, o produto final é o mesmo, se eu estou aqui em Macapá ou nos Estados Unidos.
Mas, ou se eu peço aqui, outra pessoa pede lá. Mas, se eu estou pedindo, se eu estou querendo assistir um show de uma banda, nunca vai ser igual, né? A outra banda que tem lá, outra banda que tem aqui, então você tem essa diferença. Entretanto, nem todas as variações na entrega do serviço são necessariamente negativas. Então, as modernas empresas de serviços estão começando a reconhecer o valor de se personalizar pelo menos alguns aspectos da oferta de serviço, segundo as necessidades e expectativas do cliente. Então, essas variações que são normais, a empresa tem que utilizar a favor dela, ver assim, olha, para tal cliente eu posso ofertar isso aqui que também vai agradar ele. Então, sei lá, eu sou, tenho uma banda, né, toco lá, sou conhecido no Brasil todo. Aí quando eu vou me apresentar, esses cantores famosos, né, de sertanejo, quando eles vão apresentar um, um show numa cidade, eles pesquisam às vezes, o comediante é até mais comum, stand-up, não sei se vocês já foram num show de stand-up. Então pega um cara lá com o Tiro Lipa, eu fui ver o show dele aqui em Macapá. Ele fez muita piada local, porque ele tem o padrão aqui do show dele, das piadas que ele vai fazer, só que ele pesquisa antes, ele pesquisou, no caso, antes sobre as coisas que acontecem aqui em Macapá, para inserir alguns elementos que vão ser aplicados para as pessoas daqui. Então, ele não vai chegar lá em Porto Alegre e contar piadas próprias daqui de Macapá, porque ele sabe que ele vai tentar entregar alguma coisa diferenciada próprio do público daqui. Ele faz o mesmo o serviço, ele presta serviço de comediante, só que ele vai adaptar conforme o local, conforme os clientes que ele for ali fazer o show de stand-up. Então, isso aí é muito interessante, você saber variar seu serviço conforme o cliente. Nem que seja, claro, você tem um básico, né, o serviço básico é o mesmo, mas você vai colocar uma outra variação para atender determinados nichos de clientes ou uma cliente especificamente. Então, aqui a principal referência desta aula, sim, o Laredo Batista, Gestão e Operação de Serviços ao Cliente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.